Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast sobre estatística e dados, onde eu trago pessoas que vão inspirar vocês falando sobre suas trajetórias, sobre suas carreiras, nesse viés de dados. O convidado de hoje é o Theo Calvo, que é formado em estatística, pós-graduado em Data Science e Big Data, e tem um projeto muito legal que é o Tell Me Why na Switch, onde ele dá aulas em formato de lives, falando sobre Data Science, engenharia de dados, programação, estatística e carreira. Theo, seja muito bem-vindo ao Statisticast e se apresente aí para o pessoal. Salve, salve pessoal, muito obrigado, Fernanda, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco sobre minha carreira, experiências, enfim, vamos bater um papo bem legal. Acho que você fez uma ótima apresentação aí minha, então todo mundo que quiser vir conversar comigo, sempre o mesmo nome, Theo Calvo nas redes sociais, que vai conhecer bastante sobre mim. Mas é isso mesmo, sou apaixonado por ensino, sou apaixonado por estatística, sou apaixonado por dados e estou muito feliz de estar aqui. Ai, obrigada. A honra é nossa de ter você aqui. Então, fala como é que você começou a sua carreira? Você fez faculdade de estatística e você tem essa coisa de ser professor, você é muito envolvido, né, com carreira, essa parte profissional de empresas. Como que aconteceu essa sua carreira aí? Legal, muito bom. Assim, eu nunca soube muito bem o que fazer da minha vida, pra ser bem honesto. Quando a galera pergunta assim, conta da sua trajetória e tal, eu digo que eu tava muito perdido, assim, na época do vestibular, na época que a gente tem que escolher ali qual faculdade, qual vestibular escolher. E eu falei, cara, o que que eu menos pego recuperação na escola é matemática, então tem que ser alguma coisa de exatas. E aí meu pai me sugeriu, olha, tem um curso de estatística aqui na Unesp, de Presidente Prudente, cidade onde eu nasci, cresci e moro também atualmente. E a concorrência era bem baixa, tipo, era dois por vaga. Eu falei, bom, se eu ficar ali na lista de espera, talvez eu até passe, né? Eu fiquei na lista de espera, passei na faculdade, passei no vestibular, fui chamado, né, para fazer aquelas vagas lá que ficam sobrando, né, que a galera não se inscreve, e acabei entrando na estatística, sem saber exatamente o que, que uma pessoa de estatística faz, então caí bem de paraquedas. E assim, a faculdade de estatística, a gente brinca que é fácil de entrar, mas muito difícil de sair. Tem muitas disciplinas teóricas, acho que eu não tive uma disciplina que não fosse de exatas teóricas, assim, nenhuma de humanas, nenhuma, assim, mais soft, todas muito, muito pauleira, muito, muito difíceis, assim. E durante esse tempo, putz, peguei algumas dependências e tal, mas chegou o momento que eu resolvi encarar a faculdade como um desafio mesmo, tipo, putz, eu tenho que sair disso. E aí eu lembro de uma frase que meu pai falava: pô, se você não curte essa disciplina, se tem uma disciplina que é muito difícil, muito complicada, por que que você não faz ela uma vez só, ao invés de ficar todo ano e voltando nela e tendo Parece que que gosta, repetir? né? Exatamente. Então eu acabei encarando a faculdade como esse desafio mesmo, como uma missão mesmo de terminar. E aí, no meio desse processo de autoconhecimento, de entendendo como é que as coisas se encaixavam, eu acabei pegando gosto. E minha motivação, assim, durante a faculdade foi, cara, eu gosto de computação, né? Eu vim ali do mundo dos jogos, mexia muito no computador enquanto adolescente, fuçava muito. Será que existe um mundo onde essas coisas se conectam? Essa minha graduação aqui tão voltada a exatas, que o professor tá lá na lousa com giz, será que tem alguma forma que eu conecte isso, né, com o mundo da computação? E eu tô falando isso lá em 2012, 2011, no interior do estado de São Paulo. A gente não ouvia falar sobre o que que era machine learning, o que que era data science, o que que era engenharia de dados, big data. Então foi algo que demorou um tempo até eu conhecer esses jargões, né, esses termos que o mercado adota, para entender que existia de fato essa conexão entre a estatística e o mundo da computação. E quando eu entendi isso, aí tudo que eu vi, assim, a parte teórica, a parte de giz na lousa, eu falava, putz, vou tentar implementar isso no computador, vou tentar exercitar a programação aplicando esse fundamento, esse conhecimento aqui em vias computacionais. Que na época era muito R, né? A gente usava muito R na estatística, acho que é a linguagem mãe, assim, dos estatísticos de plantão. Mas quando eu entrei no mercado de trabalho em 2014, na editora Abril, eu entendi que o Python é quem estava sendo mais adotado e que estavam nascendo várias bibliotecas voltadas à análise de dados, machine learning.
Então, eu digo que desde 2014 eu não escrevo uma linha de código em R, só trabalho realmente com o Python, aprendendo, e isso entra nessa questão do ensino, porque como o Python era uma novidade, na Unesp mesmo ninguém conhecia, ninguém sabia que existia, e aí eu comecei a ensinar as outras pessoas sobre o Python, como utilizar o Python. E aí eu peguei gosto, sempre tive essa vontade de simplificar as coisas. Às vezes um puta negócio difícil, teórico, complicado, que eu levava tempo para entender, e aí eu descobri que existia um jeito mais fácil de entender ou de explicar aquilo para outras pessoas. Eu ia lá e fazia. Então eu comecei a ajudar outras pessoas da faculdade, comecei a fazer mini cursos dentro da própria faculdade, que cada vez mais foi acendendo essa vela, né, essa chama de vocação para o lado do ensino. Então foi mais ou menos isso. Aí depois da faculdade, passei por várias empresas que a gente pode conversar aqui melhor, né? Passei pela Editora Abril, passei pela Teps Games como cientista de dados, fui para o SAS Institute, que talvez você também conheça, a galera mais old school aí conhece o SAS e tal. Fui para o SAS, trabalhei com consultoria, trabalhei com pré-venda, participei de várias indústrias diferentes. Depois fui para o Grupo Boticário trabalhar como CRM, analista CRM. Sei que eu e você temos essa paixãozinha aí pela parte de marketing, que é onde meu coração bate mais forte também. Fui para a Via Varejo, outra big de uma empresa aqui no Brasil. E por fim, atuei como diretor de dados na Gamers Club. Então, eu passei por vários níveis, né, dentro do mercado de tecnologia e no mercado de dados, desde analista júnior, aliás, desde estagiário até uma posição de diretor, e sempre querendo compartilhar conhecimento, ajudando pessoas, etc. E aí nasceu o Tell Me Why, lá em 2019, que é para materializar tudo isso mesmo e tentar ganhar uma escala, né? Conseguir ajudar várias pessoas aí, principalmente no cenário brasileiro, com conteúdo em português, né, principalmente. Olha, eu falei bastante. Se você quiser fazer um deep dive em qualquer parte aí, quiser avançar, fica à vontade, ô Fernando. Nossa, por mim eu esmiuçava toda a sua história, porque assim, só de ouvir você falando da sua experiência, eu falei assim, gente, se eu fechasse o olho, eu ia achar que era um senhor de 80 anos de idade, porque como é que pode, tão jovem com tanta experiência, né? E não só de empresas diferentes, mas áreas diferentes. Então eu achei muito legal você. Eu não sei se você tomou gosto, né? Mas pelo menos você iniciou, digamos, sua experiência como professor por uma necessidade que você via que você mesmo gostou, né? Então, você estava ali, a galera usando o R, tem essa questão do R, porque o R nasceu como uma linguagem para estatísticos, né? Os dois R's, os criadores do R, que os nomes deles começam com R, que agora eu esqueci, mas em algum momento eu posso editar esse vídeo e botar aqui, eles criaram para análises estatísticas de uma forma mais fácil, enquanto o Python ele é um programa que você pode fazer tudo. O que a galera começou a fazer? Pacotes para analisar dados dentro do Python. Foi assim que foi crescendo. Então, na academia, né, como quem me conhece aqui sabe que eu falo que eu sou uma senhora de idade, então se você for um senhor de idade, você sabe que o R ele foi usado, né, por causa disso, porque pela própria característica dele. E eu achei legal, você falou assim, que você foi trabalhar na Editora Abril. Mas espera aí, eles formados em estatística, o que você foi fazer na Abril? Antes da gente, quero ir para lá para o seu canal, né, para o seu projeto, quero falar sobre isso, mas fala um pouquinho disso, como é que você caiu numa editora, o que você fazia lá? Excelente pergunta. Cara, essa é a doideira, assim, da vida, eu acho, do mundo, né? Das coincidências, assim. Então, em 2014, eu estava ainda fazendo meus projetos de pesquisa, iniciação científica, aquelas coisas que a gente normalmente tem acesso na faculdade, né? E como eu disse, eu tinha mudado realmente a minha forma de encarar a faculdade, então eu estava me dedicando mesmo e querendo fazer as coisas darem certo. E em 2014, a Adriana Silva, que também é uma ótima pessoa para você convidar aqui no podcast, caso você ainda não tenha Já foi convidado, convidado. fantástica. Excelente. Ela foi fazer uma palestra lá na Unesp, e aí, quando acabou a palestra dela, ela abriu para perguntas, eu fiz algumas perguntas, minhas perguntas chamaram a atenção dela, e ela falou: Meu, eu queria o seu currículo, porque eu gostei das perguntas que você fez e tal, eu quero te treinar, eu quero te capacitar. Então, ali eu já virei um mentorando ali da Adriana, ela foi minha primeira mentora,
E aí, a partir disso, a gente trocou várias mensagens, ela me orientou quais livros estudar, etc. E quando surgiu a oportunidade de estágio na posição que ela tinha, ela era gerente, né, lá na Editora Abril, apareceu uma oportunidade de uma vaga de estágio e ela me convidou para participar do processo seletivo. Fiz entrevista com ela, com o time técnico e também com a diretora dela, para quem ela respondia. E, cara, aí eu entrei nessa área de. E aí era muito louco, porque a estrutura lá, a Adriana, ela era uma gerente de estatísticos, de modelagem, chamava modelagem, né? E existia uma outra gerência de data science. Então, essas coisas, lá em 2014, eram duas coisas separadas, né? Não existia ainda esse consenso de que é o mesmo profissional, de que é uma mesma pessoa que atua, né, nessas diferentes áreas, que na verdade é a mesma coisa, né? E ali dentro da Abril, na verdade, era uma startup do grupo Abril, chamada You Find Solutions, que não existe mais, mas que foi desenvolvida para ser um braço da Abril em relação a data mining, que a gente chamava lá antigamente. Tanto de forma interna da Abril, para ajudar outras áreas de negócio da Abril a alavancarem a parte de dados, quanto também prestando consultoria para clientes estratégicos externos. Então, usando dados da própria Abril para tentar resolver problemas de negócio de outras empresas externas ali, clientes. Então, o que eu mais fazia ali era a parte de modelagem anti-churn, recomendação de produto, e-mail marketing e assim por diante. Coisas que envolvem muito a parte do marketing bem direcionado, né? Então era isso que eu fazia ali na Editora Abril, trabalhava muito com o SaaS também, mas comecei a dar os primeiros passos no Python também. O site também, quem é um senhor ou uma senhora de idade já usou. Hoje em dia, nem tanto, né? Hoje em dia, realmente, a gente tem aí o R e o Python. Mas então, vamos falar do Theo Professor. Conta aí como é que você começou, como que surgiu essa ideia? Vou criar um canal, vou criar o Theo Miwai. E quando você começou lá em 2019? Boa. Eu sempre assisti muita live, né? Eu tava numa época que eu assistia muita live de jogo, principalmente, e, e eu comecei a pensar assim, né, que o que que o pessoal curte nas lives, né? O que o pessoal curte nas lives, e principalmente quando você vê os cortes das lives, são algumas coisas até inesperadas, né? Algum acontecimento, alguma piada, alguma mensagem que alguém manda e tal. E aí eu fiquei pensando, putz, será que eu consigo replicar esse mesmo cenário, nessa mesma ideia, só que eu trabalhando, tipo, para mostrar como é que é a vida de um cientista de dados, porque aí entra uma questão que me incomoda, né, que sempre me incomodou, é quando a gente vê alguns materiais, ou até mesmo os cursos pagos, bem pagos, que já tá tudo prontinho. Tipo, é só você pegar o código, rodar que vai funcionar. E a gente sabe que na prática não é bem assim, né, Fernanda? A gente trabalha um monte para chegar naquele código que tá bonitinho. Então eu falei, putz, eu queria realmente mostrar qual que são os desafios de uma pessoa que trabalha com ciência de dados, quais são os desafios de atuar nessa área e mostrar a vida real. Qual que é a vida real de uma pessoa que trabalha com análise de dados, ciência de dados. E assim nasceu o canal. Então, o canal ele não nasceu com o nome Tell Me Why, ele nasceu com o nome Teodoroc, que é Teodoro C, que era o meu usuário lá do Boticário, do banco de dados do Boticário. Eu falei, vou pôr esse nome aqui porque eu não sei que nome pôr. E só depois que ele virou realmente Tell Me Why. E o propósito dele sempre foi esse: mostrar alguém trabalhando com ciência de dados na vida real sem códigozinho pronto, mostrando realmente quais são as dificuldades, quais são os problemas, que normalmente dá mais problema do que coisa certinha rodando. Então, esse é o propósito do canal. E aí, de vez em quando, né, de tempos em tempos, a gente faz realmente um material voltado a ensinar. Aí a gente mostra, faz um curso mesmo, com começo, meio e fim, e disponibiliza para a comunidade. Então, foi assim que nasceu a ideia. Mas lógico que tudo isso foi uma construção que eu fui pensando ao longo do tempo, principalmente, putz, como é que eu escalo a minha vontade de ensinar? E aí eu já tinha tido canal no YouTube, já tinha tido blog, já tinha feito outras iniciativas, se não a live. A live foi minha última, digamos, minha última ideia, e que aí eu continuo até hoje, né? E você mostrava como que você estava ali codando tal, mas com o quê? Com dados do trabalho?
Porque eu não Não, sei não. mostrar. Não, não pegava dados do trabalho. Normalmente, no começo, assim, se pegar as primeiras lives lá nos primórdios e tal, ou eram exemplos de brinquedo que a gente pegava no Kaggle, por exemplo, alguma coisa, ou aí que entra um pouco a minha ida, digamos, para a parte de engenharia de dados, que é coleta de dados reais. Então, tem alguma API que está disponível que eu consigo pegar esses dados, organizar no banco de dados para a gente trabalhar juntos na comunidade? Então, daí que começa a nascer a minha veia mais voltada à engenharia de dados, que é realmente tentar ser um profissional um pouco mais completo, no sentido de começo, meio e fim, no ciclo analítico, né? Aonde eu pudesse ter essa autonomia de buscar os dados, organizar os dados para trabalhar. Então, é assim que a gente começou a trazer dados mais reais para dentro do projeto, para trabalhar com eles e mostrar qual que é a dificuldade, que 90% do tempo a gente gasta organizando esses dados para depois começar a aplicar as técnicas e tal. Então, são esses tipos de dados que a gente utiliza até hoje. Até hoje a gente faz esse tipo de projeto coletando dados reais. DataSUS foi o último que a gente coletou os dados DataSUS aí, mais de 10 anos, 13 anos de dados DataSUS de todos os estados, dá 160 milhões de registros, e está tudo organizadinho no nosso Data Lake para a comunidade poder usar também. Então, sim, é mais ou menos assim que nasceu essa minha veia também da engenharia. O que demais. Você acabou de falar assim um pouco sobre isso, né? Mas para vamos falar para o leigo, o que é um engenheiro de dados e o que faz e um exemplo assim de um tratamento de dados. O que é e por que precisa fazer isso? Perfeito. Vou ter que dar só um passo para trás, então. Pensa assim, quando você está no seu aplicativo do celular ou navegando na internet, você está ali fazendo suas compras em algum e-commerce, etc. Existe uma coisa chamada aplicação, que é onde esse site está funcionando, né? Então, existe lá todo o código que cria o site, que cria seu carrinho de compra, que gera a sua compra, que emite a nota fiscal. Isso é o que a gente chama de aplicação. E essa aplicação armazena os dados dos usuários, armazena os dados de navegação, armazena os dados dos pedidos, dos produtos e assim por diante. Só que aonde é armazenado esses dados, é chamado banco de dados, não é normalmente aonde um cientista de dados, uma pessoa que trabalha com ciência de dados, vai acessar os dados. Normalmente a gente faz uma cópia desses dados dos bancos de dados de produção ou bancos de dados das aplicações para um parque analítico, para um ambiente analítico, para um data warehouse ou para um data lake. Então, que é um lugar onde essas pessoas vão poder trabalhar melhor sem derrubar o site, por exemplo, tá? Quem que é a pessoa que faz essa ponte? Que pega os dados dos bancos de dados produtivos e traz para um lugar onde os cientistas e analistas possam trabalhar? É a galera de engenharia de dados. Então, a engenharia de dados é responsável por coletar os dados tanto dos softwares que a empresa está produzindo, quanto também de lugares externos. Então, eu quero cruzar o dado de um cliente com o setor censitário dele. Você não vai ter a informação do setor censitário, provavelmente, dentro de casa. Você vai ter que buscar isso num site externo, por exemplo, o site do IBGE. Quem normalmente é responsável por isso? O time de engenharia de dados. Então, eu diria que o papel da engenharia de dados é esse, coletar dados e organizar para disponibilizar para o restante da empresa, seja analistas, cientistas ou até mesmo algum tomador de decisão, né? Uma pessoa que vai tomar alguma decisão. Já cientista de dados e analista de dados é quem vai consumir esse dado, trabalhar em cima deles para criar tanto modelo, relatório, insight, enfim, produtos de dados e assim vai. Não sei se ajudei a galera mais leiga, mas é mais ou menos essa minha visão. Se eu usei muitos termos técnicos aí, fica à vontade para pedir novamente. Bem, já que você está falando de engenheiro de dados, quais são as habilidades que um engenheiro de dados precisa ter? É uma pessoa que está trabalhando mais ali com a organização dos dados em si, né? Então, precisa saber bastante programação. Quais seriam as ferramentas? Eu acho que dessa tríade, né, entre engenharia, ciência e análise, eu acho que a galera de engenharia é que mais se aproxima do time de tecnologia de desenvolvimento, né, de programação mesmo. Então, sim, eu acho que o que é mais solicitado assim, em vagas é ter uma fluência em uma linguagem de programação, preferencialmente Python, que é a linguagem que a gente mais utiliza para engenharia hoje.
Mas não só isso, né? Vai ser muito importante entender sobre modelagem de dados, a parte também de infraestrutura, a parte de cloud, um pouco sobre a parte de filas, orquestração, enfim, é um conjunto assim bem amplo, mais voltado à parte técnica mesmo, a parte mais de tecnologia. Quais são os tipos de orquestradores de dados, de pipeline de dados, quais são os tipos de cloud provider, como que você sobe uma infraestrutura numa cloud provider, quais são os componentes que você tem que utilizar para fazer um pipeline. Então é algo bem voltado à parte técnica, mas que da mesma forma que o cientista de dados vai ter que estudar outras coisas, né? Então dentro do escopo assim da engenharia, eu diria que é o que mais se aproxima da parte de tecnologia mesmo, tá? Ai, demais. E você, mas você não é você não se considera um engenheiro de dados, você é uma pessoa generalista, certo? Eu diria que eu sou quase um pato, né? Agora fala que o pato sabe de tudo um pouco, mas não faz nada direito, né? Eu sou um pouco essa pessoa, né? Então, assim, eu consigo navegar bem, digamos, em todas as áreas, né? Em análise, em ciência, em engenharia, mas eu não sou um expert em nenhuma. Exemplo, eu não trabalho com rede neural, não faz parte do meu currículo nenhum case com rede neural. Por quê? Porque não é algo que eu nunca precisei aplicar. Eu sempre consegui utilizar outros modelos mais simples do que rede neural e resolver o problema de negócio que eu estava enfrentando, né? Mesma coisa em engenharia de dados. Então, quando eu vou para engenharia de dados, existem muitas ferramentas hoje que a gente chama de, estão no estado da arte, da tecnologia, etc., mas que têm um nível de complexidade razoavelmente alto. Por outro lado, você tem alguns serviços que disponibilizam as mesmas ferramentas ou ferramentas análogas que já resolvem o seu problema. Então, por exemplo, Databricks é um. Então, eu dominando Databricks, eu não preciso, por exemplo, de Airflow, não preciso entender sobre Kubernetes, eu não preciso entender sobre vários outros componentes, porque o Databricks já empacota isso para mim e me serve para eu resolver meu problema de negócio. Então, como eu disse, eu não sou um expert em engenharia de dados, mas eu consigo entender todo o processo e dar sugestões no processo, dizer como que um componente se encaixa melhor do que com o outro, mas de fato ali arregaçar as mangas e implementar esses componentes de infraestrutura não é a minha praia. Então é mais ou menos assim que eu hoje navego no mundo de dados, né? Sabendo de tudo um pouquinho, o que, por exemplo, me facilitou muito assumir uma cadeira de gestão de dados como um todo. Então, minha cadeira como diretor, eu tenho que conhecer todo o processo, conhecer todo o fluxo, conhecer as competências de cada posição, mas eu não preciso ser o especialista de cada uma. Tipo, não dá para você ser especialista em tudo. Então, Até minha porque você pode especialidade. contratar alguém para fazer isso, certo? Exatamente, exatamente. Saber o que pedir para essa pessoa, orientar, dizer alguma coisa, mas essa pessoa que vai tocar o projeto, né? Então, essa é meio que a minha visão e meu perfil, né? Que eu acabei desenvolvendo ao longo desses anos aí na área de dados. E uma curiosidade que eu tenho sobre quando você começou com o seu canal, né, onde você estava mais ali o dia a dia com o seu público, ensinando, mostrando para eles ali onde que trava, o que que mais te surpreendeu e qual foi o seu maior aprendizado ao você começar a compartilhar conteúdo? Cara, eu acho que as coisas básicas, assim, coisas bem de fundamentos, que às vezes a gente tem uma ansiedade, né, de querer sair fazendo coisas mais complexas e ignora alguns fundamentos. E o que eu percebi é que tinha muita gente que estava acompanhando, que eu mostrava como uma coisa, aspas, simples, né, que não era tão complexa assim, e a galera falava: caramba, nunca tinha visto isso, nunca tinha me mostrado que era desse jeito, que funcionava assim, pipipi, papapó. Então, eu acho que essa é uma coisa que me surpreendeu bastante e o que me motivou a não trazer logo de cara coisas super complexas, mas sim voltar para os fundamentos. Então, essa foi uma lição, assim, que eu aprendi e acho que fica de dica também para quem estiver pensando em iniciar essa parte de divulgação de conhecimento, é que você não precisa focar no que existe mais nossa, negócio de última geração, super foda, tipo o chat GPT que tá falando pra caramba. Vamos ir lá para a parte mais básica, né, para os fundamentos, porque vai ter muita gente que não domina, né? E é claro isso. Não sei se você também percebe isso quando você faz algum curso e assim por diante, mas o funil
para a área de dados, eu sinto que ele é muito cruel. O que que eu quero dizer com isso? Com, iniciando, primeiros passos com Python. Você vai ter uma galera gigante querendo aprender. Quando você dá um passo para o nível avançado, você já mata, assim, tipo, um volume de pessoas muito grande. Então, o aprendizado que eu tive é a parte básica, ela tanto ajuda nos fundamentos, quanto também é mais atrativo para o público. Quando você começa a colocar coisas mais complexas, a sua abrangência de público diminui muito na área de tecnologia e na área de dados. Então, isso também foi uma lição para mim, de que tentar trazer coisas mais básicas e que vão ajudar as pessoas a alcançarem depois outros patamares sozinhos, é melhor do que eu trazer uma coisa complexa que não vai ter tanta abrangência assim, vai ter pouca gente interessada, vai ter gente que acha que não conhece o suficiente para poder acompanhar. Enfim, são várias fricções assim que para mim também me alertaram, assim, sabe? Isso já foi até papo aqui no podcast, sobre quando você começa, não queira pensar, né, eu vou ter que ensinar isso. Começa do básico, porque para você, às vezes, é óbvio, uma coisa que você já estudou, né? Isso eu estou falando para quem está querendo compartilhar conteúdo, mas não é para todo mundo, porque tem gente que está realmente começando do zero. Isso Exato. aconteceu comigo, inclusive, quando eu comecei um perfil para compartilhar estatística. E eu falei, não, deixa eu começar com regressão. Eu amo regressão, né? Então, e aí eu fiz um post de correlação que o pessoal amou. E eu fiquei, gente, mas as pessoas nem conhecem muito sobre correlação ainda. Então, eu posso dar um passo para trás. Exato. E aí, uma vez eu estava falando, eu falei assim, não, média, eu vou falar de média, todo mundo sabe média. E aí eu vi que as pessoas não sabiam, por exemplo, quando usar média e mediana, que tem diferença, né? E realmente, Perfeito. pelo menos eu na universidade, eu aprendi a calcular média, aprendi a calcular mediana. Nunca me falaram quando usar qual. Isso a gente Uhum, aprende na nossa vivência, né? sim. Então, eu falei assim, gente, não, tem, né, que dar um passo para trás. Então, até fica uma dica para quem está criando conteúdo, assim como para quem está consumindo conteúdo, né? Você que assistir um vídeo ou ver um post que está muito avançado, não se desespere, você vai chegar lá, né? Dá o seu passinho para Exatamente. trás, não queira ir com muita sede ao pote, tipo assim, nunca aprendeu estatística ou programação, não, eu quero fazer um modelo de rede neural. Não, calma, sabe, né? Vamos lá para a média, vamos para a correlação. Exatamente. Aí, enfim. E falando nisso, né? Eu tô falando aqui de estatística. Você, como um formado em estatística, é, nessas áreas de dados, né? Você que é um generalista, qual a importância, de saber estatística para esse mundo? Perfeito. Cara, eu acho que é uma das principais competências, assim, porque pouco importa qual que é a ferramenta que você vai utilizar para chegar na estatística. O importante é você ter o racional estatístico por trás. Eu acho que é isso que a faculdade de estatística mais ajuda a gente, a exercitar muito raciocínio lógico, a entender se aquelas afirmações fazem sentido, validar hipóteses e assim por diante. Eu acho que esse é o core, assim, esse é o ponto central de entender a estatística, porque aí você consegue tanto questionar afirmações que outras pessoas estão fazendo para ver se faz sentido mesmo, você consegue comprovar essas mesmas afirmações por meio dos dados, e algo que eu bato sempre na mesma tecla, né? A galera, às vezes, coisa básica, não sabe a diferença entre o que é receita e o que é receita incremental. E às vezes, tipo, tem gente que tá falando assim, eu não sei o que que é, né? Tô perdido aqui. Não, mas às vezes é porque você não conhece o termo, né? Mas, tipo, o que eu quero dizer é, às vezes a pessoa não sabe o que que é uma receita bruta, aquilo que, tipo, tá entrando no caixa, e qual que é a minha receita da minha campanha que eu acabei de fazer versus eu não ter feito a campanha nenhuma. Que a gente fala muito do grupo controle, né? Ou seja, qual que é o efeito das minhas ações versus a não ação? Como é que você mede isso? Você fez uma ação, como é que você mede o resultado se você não tivesse feito essa ação? Isso para mim é estatística pura, é o básico que a gente conhece lá como comparações de médias. Então, é muito importante ter isso em mente para você provar que as ações que vocês estão fazendo dentro do cenário onde você estiver tem impacto. E para mim é uma coisa tão trivial, né, que a galera não conhece. E é puramente estatística, é experimento estatístico. A gente fala sobre isso toda hora durante a faculdade. Então, conseguir metrificar melhor as suas ações, as ações do seu time, as ações da empresa,
é fundamental. E quando a gente fala de metrificar, não é metrificar assim, vendeu tanto. Não, é falar, vendeu tanto, e se a gente não tivesse feito essas ações, não teria vendido tanto. Isso assim, para mim é arrematador. É a coisa mais importante que eu vejo em estatística, e você consegue aplicar isso tanto em engenharia, para medir as ações de engenharia, você consegue aplicar isso em ciência, você consegue aplicar isso em análise. E é o que vai abrir as portas para você de diálogo dentro da empresa. O diretor, o gerente, o executivo, ele não quer saber se você fez em Python, em R, em Excel, em Power BI. Ele quer entender qual que vai ser o impacto, qual que vai ser a alavancagem que aquela ação está gerando, seja de redução de custos ou seja de alavancagem de receita. Então, acho que é isso que a gente tem que ter sempre em mente, sabe? Esse pensamento orientado a dados, quando a gente fala, para mim é estatística, se resume em estatística. E depois a gente vai atrás das ferramentas, né? Você até tem um exemplo, né, spoiler, né? Anterior aqui, que a gente tem que colocar o nosso quadro na parede. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu penso, assim, sobre o poder da estatística no mundo, não só no mundo dos dados, mas no mundo corporativo em geral, né? Eu acho que você trouxe um ótimo exemplo, essa questão do grupo controle, né? Porque o pessoal das ciências tem isso muito em mente, porque tudo é comparativo, né? Eu vou dar o remédio, mas e se eu não der remédio nenhum? É mais ou Exato, menos essa ideia, só que a gente tem que pensar no mundo corporativo. exato, Então, eu acho que foi um ótimo exemplo, e principalmente o que você falou, né? Não importa a ferramenta, porque no final do dia, o seu gestor, o seu cliente, eles querem saber. Tá, o que que eu faço? Não, porque exato. eu usei o Python, e é aquilo, né? Às vezes você está começando a estudar o Python, e você fez um programa super legal, você quer mostrar que você fez, mas assim, é para você. E assim, todos já passamos por isso, né? Mas assim, tá, Uhum. o que que o seu cliente quer? Ele quer saber o que que você fez no Python? Ou ele quer saber o que que ele precisa fazer, o que que vai, os custos que vão diminuir, né? Como o exemplo que você trouxe. E aí, falando nisso, que mensagem que você daria para pessoas que querem trabalhar com dados, no geral, né? Sem ser, ciência de dados, análise de dados, no geral. O que que você falaria para essas pessoas? Focar no resultado. Eu acho que isso é o que mais importa dentro das empresas hoje. Então, quando você vai se preparar, vamos por, é uma pessoa estagiária, que ainda, ou nem estagiário, está querendo entrar no mercado agora. Como é que você pode se preparar para uma entrevista, se preparar para disparar seus currículos, para montar o seu currículo, montar seu perfil no LinkedIn? É algo que eu, e imagino que o Yukio deve ter dado uma resposta parecida, depois eu vou assistir o podcast dele aqui, mas para mim hoje se resume muito em portfólio. E aí, o que que é esse tal do portfólio? É basicamente experiência. E a galera esquece, fala assim: estão pedindo experiência para estagiário, estão pedindo experiência para júnior. Mas o seu momento na academia é um momento propício para experiências. Quais projetos que você desenvolveu durante o seu período no bacharel, na sua licenciatura? Você participou de algum grupo de pesquisa? Você participou da empresa júnior? Você participou de uma bolsa? Então, tudo isso é experiência, porque você de fato já estava atuando. Se você tiver uma formação em exatas ou em tecnologia, você já estava atuando numa área seja de tecnologia ou seja de dados. Então, isso já conta, já é algo para você colocar no seu currículo de que você tem experiência em algumas coisas, experiência com Python, experiência com dados e assim por diante. E é quando a gente está falando disso, é falar do projeto, que é legal, mas o mais importante é qual que é a conclusão do seu projeto. Qual que é o resultado que você obteve com aquele projeto? Eu fiz um artigo, e aí beleza, no artigo você coloca lá toda a metodologia, todas as referências, pipipi, popopó. Isso é super importante para o meio acadêmico, para ter o respaldo acadêmico. Mas para a sociedade, é o resultado daquilo. Quais ações que o governo tem que fazer, quais ações públicas, né? Quais políticas públicas, qual que é o resultado que você teve no seu artigo que vai ter um impacto para a sociedade, que vai ter um retorno para a sociedade. Então, acho que a gente tem que ser, se você quer ir para o mercado de trabalho, o mercado é muito orientado a isso, ao resultado que o seu estudo, que a sua análise, que o seu código gerou. Então, ressaltar isso no seu currículo ou no processo seletivo é algo que é muito positivo assim, eu acho que é o que é o brilha os olhos hoje dos entrevistadores, né? Então, essa seria a minha principal dica. Se você está indo, querendo ir para o mundo dos dados, foque nos resultados das suas análises, dos seus experimentos, mesmo esses exemplos de brinquedo do Kaggle, o que você descobriu? Tipo, você fez uma porrada de histograma no Kaggle. Tá, mas qual que é a descoberta?
que você teve em cima desses dados, né? Qual que é o insight que você teve? Qual que é a decisão que você tomaria? Eu acho que isso é o que importa, assim, no fundo. É meio triste até, né? Porque a gente tem vontade de mostrar nosso trabalho. Eu sei, é foda, mas é o que importa, assim, sabe? Hoje, quando você olha para a tomada de decisão, é isso. Mas eu fiz esse gráfico tão lindo. Tá, mas serve para quê? Exatamente, Mas eu exatamente. achei muito legal isso que você falou, Theo, porque isso é também comentários, né, nas minhas redes sociais, perguntas na caixinha, tipo assim, mas eu tô agora na faculdade, e eles querem júnior com experiência, né? Como que eu vou ganhar experiência se eu estou estudando, como é que eu trabalho, né? Se eles precisam de experiência para começar a trabalhar, como que eu vou ganhar experiência? Mas é aquilo, você faz o por fora. O que que você aprendeu na faculdade? Mas eu não fiz faculdade, eu estou estudando por fora. Tá, então é isso que você está estudando por fora. Eu falo, gente, não tem desculpa. Estamos em 2023, temos a internet, tantos vídeos ensinando como fazer análises, e de repente não é nem assim, eu vou fazer um projeto igual daquela pessoa. Não, mas você pega dados, né? E a gente tem um canal aí, o Tell Me Why, que fala sobre isso. Então, assim, esses dados, eu gosto desse tipo de dados, eu gosto desse tema. E Exato. aí, o que que eu posso tirar daqui? Olha, eu posso comparar se existe diferenças de, sei lá, salarial entre homens e mulheres. Pronto. Você já bota uma técnica estatística aí, já pode fazer uma leitura do que estão falando. Então, aí seria tipo a revisão de literatura, né? Estão falando aí, claro, estão falando, sou eu do meu jeito, dessa forma. Mas então eu peguei esses dados da empresa tal e eu quero ver se existe essa diferença. E aí já aplica uma técnica, já pode fazer uma visualizaçãozinha, contar o seu storytelling e tirar o seu resultado. Então, assim, tem que partir de você também ter esse interesse, porque quando a gente faz faculdade, gente, não é assim, então eu estou fazendo faculdade, ponto. A faculdade não vai ensinar tudo o que você precisa. Sim. Você tem que correr muito atrás. E, né, porque para quem conhece a minha história, né, como uma senhora de idade, não existia YouTube na época, né, era o YouTube tudo mato, e a gente fazia iniciação científica, fazia estágios. Eu esperei até o momento que eu podia fazer estágio, porque na faculdade era só depois de inferência, então, até eu chegar a concluir inferência para conseguir ter a universidade dar o papel lá que eu precisava para poder fazer. E Uhum. foi assim que eu me encontrei, né? Quando eu vi, mas é porque na época não tinha tudo, né? Não existia curso online, e hoje vocês têm essa possibilidade. Então, tenha uma visão assim mais ativa, né? De, Exato. de correr atrás e fazer o seu próprio projeto, e tem muitas inspirações aí na É, rede. tem uma frase que eu já falei várias vezes em outros podcasts, que é, para mim, a faculdade, ela não é nem necessária e nem suficiente. Então, claro, você fazendo faculdade, você com o currículo, você pode ser um chamariz ali para entrevista, mas só isso não te garante nada, não te garante nada. Então, assim, o que que te difere das outras pessoas que também fizeram faculdade, que fizeram as mesmas disciplinas que você? E aí vem essa visão sua, que para mim é perfeita, sobre o papel de proatividade. O quão proativo ou curioso você é em ir atrás de outras coisas que não, a sala de aula não te apresenta. Para mim é isso. É o que vai mostrar o quanto você está afim realmente da área, o quanto que você está afim de aprender, o quanto você está afim de desenvolver problemas. Então, para mim é perfeito, só falo. E faculdade, e também eu acabei de falar de cursos online, mas a gente pode fazer a mesma conexão, né? Já me Super. perguntaram, se eu fizer o curso X, é suficiente para eu entrar na área? Assim, bem, pense quantas pessoas fazem o curso X. Se o curso X tem 1.000 alunos, tá você em mais 999, vão sair ali com o mesmo certificado. Mas Exatamente. por que que a empresa vai chamar você? O que que você faz que os outros não fazem? Exatamente. É isso aí. Concordo 1000%. E como que você enxerga hoje o mercado de dados, Theo? Esse assunto complicado no momento, assim, que eu sinto. Eu vejo que ele vinha bem aquecido, né, nos últimos 10 anos aí, eu vejo que ele deu um boom, cresceu bastante, o que fez muita gente entrar na área, e até às vezes pessoas não tão preparadas assim, né?
E agora, recentemente, com essas demissões em massas, eu sinto uma certa esfriada. Eu ainda vejo ele mais aquecido que o mercado de tecnologia em geral, e vários mercados em geral, tipo, se olhar para a população do Brasil em geral, eu acho que a área de dados ainda está aquecida, mas não vem no mesmo ritmo como vinha nos 10 últimos anos. Assim, eu acho que no último ano, os últimos um ano e meio, deu uma certa esfriada, não estou vendo tantas vagas assim. Mas é um profissional que é super bem procurado, assim, pelas empresas. As empresas estão depositando ainda bastante confiança, só que agora estão procurando pessoas que estão querendo validar que as pessoas realmente sabem fazer o que estão dizendo que sabem fazer. Então, eu acho que a dica que eu daria para o momento é se preparar e capacitar ainda mais, né? Então, seja com esses exemplos que a gente está dando de projetos, portfólios, ou até mesmo especializações, cursos e tal, mais voltados assim a essa parte para realmente alavancar mais esse nível de conhecimento, porque acho que agora as empresas estão olhando com mais calma e não estão tão dispostas a treinar lá dentro as empresas e sim trazer profissionais que já sabem fazer, já chegam jogando, chegam na empresa já jogando, já executando algumas coisas por conta do cenário. Acho que daqui a um tempo a economia melhorando, as coisas melhorando, né? Toda essa questão dos investimentos em empresas melhorando. Aí sim, acho que a gente volta a ter uma nova onda de contratações bem fortes. Então a dica é esteja preparado para quando essa nova onda chegar. Mas eu ainda, no momento, eu estou um pouquinho pessimista. Nem sei se eu devia estar falando isso aqui no seu podcast, mas eu estou um pouquinho pessimista, assim, dado a exigência de maturidade mesmo. Então, não acho que qualquer pessoa que está entrando na área assim vai conseguir uma posição tão fácil. É uma visão realista, né? Ao invés daquela visão Disney, tipo, ah, é tudo o mundo consegue, o mundo é lindo. Mas é assim, bem, o mercado está amadurecendo, né? A régua está subindo, né? Pelo visto, né? Meio que acabou o oba-oba. Então, é aquilo, Exato. você tem que estar preparado, mostrar realmente que sabe. E outra coisa que você falou, né? Você sugeriu as pessoas a se prepararem e tudo mais. Mas tem aquilo, gente, vocês não se preparam e estudam só para conseguir a vaga. Esse negócio de estudar. Aí é ad infinito, não acaba mais, né? Então, assim, Exatamente. não gosto muito de estudar. Então, né, procura outra coisa aí para fazer, porque é uma área, por ser uma área nova, né? Pensa, até o Theo estava falando, né, que quando ele estava estudando, 2013, 2014, que não conhecia, né, essa área de data science, eu nem comentei, mas o termo data scientist, ele começou em 2012, né, quando surgiu aquela famosa capa da Harvard Business Review, que é o Data Scientist, o cientista de dados, é a profissão mais sexy do século XXI. Então, até então, acho que foi até 2007, né, onde começou a falar de data science, e isso nos Estados Unidos. Então, tem até se expandir e começarem a falar na academia, na indústria, e aí sair dos Estados Unidos, ir para outros países, chegar no Brasil. Então, pensa só, comparando com outras profissões, né? Pensa numa profissão de médico, de advogado, que existem aí há milênios, é uma profissão muito, muito nova, por mais que sejam aí 10, 15 anos, digamos. Então, tá nessa fase, teve a fase do todo mundo entra, aí tem a fase do amadurecimento, e tem muito estudo, porque é tecnologia, né? A tecnologia vai mudando o tempo todo, né? E a gente tem que estar sempre se atualizando para não ficar para trás. Porque você fica para trás. Eu estava até procurando aqui, Fernando, quando você estava falando, mas eu acho que em 2008 ou 2007, na Super Interessante, saiu na capa, se eu não me engano, Estatística, a profissão do futuro. E foi por causa dessa capa que meu pai tinha me sugerido fazer estatística. E aí mostra exatamente, tipo, é bem nessas datas que você está comentando, sobre a questão de tá chegando essa onda dos profissionais de dados, da galera de dados entrando, né? E importando também bastante coisa dos Estados Unidos. Então, acho que tá super em linha, assim, com o que você está falando. E lembrando, a, passar na vaga é só o começo. A sua carreira começa você passando na vaga, né? E dali pra frente é só mais estudo, só coisa nova, só se desenvolvendo, né? Tipo, você não vai querer ficar como um júnior para sempre, você não vai querer ficar como um pleno para sempre. Então, para você
e ganhando mais senioridade, o que eu bato muito, né, como gestor, é a questão da autonomia. Então, quanto de autonomia você tem é o quanto que vai dizer a sua senioridade, o quanto que você consegue fazer as coisas sozinho e etc. E para fazer essas coisas sozinho é estudar, é absorver conhecimento, né? E até mesmo uma posição mais alta, se você for pensar, o diretor, ele está ali conversando com as pessoas, ganhando conhecimento, até porque ele tem que gerir pessoas em áreas diferentes, né? Como você citou. Então é aquilo. Às vezes não é nem sentar, né, estudar, tipo, pegar um livro e estudar, mas é se manter atualizado. Exato. É até pensando no meu caso, né? Gente, eu estudei minha vida toda, né? Aí, quando eu terminei o doutorado, eu fiquei, o que que vem pela frente? Porque eu já sabia que não tinha esse negócio de parar de estudar. Porque é aquilo, a gente na inocência, né, Theo? Aí eu terminei a faculdade. Ai, graças a Deus, consegui me formar em estatística, nem acredito, nunca mais eu vou estudar na minha vida. Aí veio um MBA, aí veio um mestrado e veio o doutorado. Então, imagina. E aí aquilo, tá? Eu terminei o doutorado, né? E que só para avisos aos desavisados, não significa que eu sei tudo, mas eu me aprofundei um pouquinho num nicho bem pequenininho. Doutorado significa isso. Você escolhe uma área, aí você se aprofunda um pouquinho ali. Não, você não sabe tudo de tudo, não. E aí, tá, agora eu sou professora, tenho que me manter atualizada, né? Porque muita gente aqui sabe que às vezes a academia ela acaba sendo. é, Ela fica um pouco presa no passado, né? As coisas são difíceis de mudar, a burocracia, e eu quero trazer atualizações para os meus alunos, qual é a ferramenta que estão usando, mesmo que a ferramenta não seja o mais importante, é bom falar sobre isso. E todas essas coisas aí, a gente está sempre estudando o tempo todo. E falando em estudando, Theo, vamos chegar na parte das sugestões. Eu quero que você deixe uma recomendação de um livro e uma pessoa ou um canal que te inspire, que possa inspirar também os nossos ouvintes aqui. Boa. Cara, de livro, eu não vou trazer um livro técnico, eu vou trazer um livro que foi o livro que me ajudou a expandir, assim, essa cabeça, minha cabeça sobre posições no mercado, sobre como transformar cultura internamente dentro das empresas e até fazer essas provocações que a gente está falando sobre as pessoas aprenderem mais sobre dados, etc., independente da formação. Então, o livro que eu trouxe é esse livro aqui chamado O Projeto Fênix. Não sei quantos já conhecem, mas é um livro que eu gosto bastante. Ele foi responsável aí por me trazer um pouco da vontade de me tornar gestor e por consequência, ajudar a cultura dentro da empresa, ajudar na transformação dentro da empresa. É um livro que eu recomendo bastante. Gosto muito desse livro, já li ele várias vezes, estou com vontade de ler de novo. Então vale super a pena aí para quem tiver, até para pessoas que estão começando a tecnologia, é super legal, porque te dá um overview assim bem legal de como que uma empresa funciona, quais são os tipos de departamentos, qual que é o interesse de cada departamento e assim vai. Então é muito legal, gosto bastante desse livro. E é um livro gostosinho de ler, é bem gostoso mesmo de ler. E aí, uma pessoa que eu admiro muito, eu comentei aqui já, a Adriana Silva, eu acho que é uma pessoa, por ela ter sido a minha mentora, ela me abriu, assim, os olhos para várias coisas do mundo corporativo, de como o mundo corporativo funciona. Se quando você trazer ela aqui pro podcast, ela pergunta para ela como que o Theo era no primeiro ano de emprego dele lá no SAS, porque para mim era totalmente do avesso do que eu faço hoje. Então, para mim é assim, não, tem que começar com o dado. As coisas começam com o dado. Minha cabeça já é diferente. As coisas começam com o problema que você quer resolver. Depois você vai atrás do dado e tal. Então, ela foi responsável assim por fazer essa transformação na minha cabeça e eu ser mais orientado a resultados, ser mais orientado a problemas e menos orientado à tecnologia. Acho que essa é uma chave que é importante a gente mudar. Eu acho que a academia, ela favorece muito isso no sentido de você estar orientado ao método, né? A gente estuda o método, a gente estuda a maneira de fazer as coisas. E no mundo corporativo a gente é mais orientado ao resultado, né? Ao problema. E o método é só algo que a gente abre a nossa caixa de ferramenta e escolhe o melhor método. Então, esse uma chavinha assim que eu tive que virar e a Adriana me ajudou muito nisso. Então, eu recomendo muito seguir ela, Adriana Silva, no LinkedIn. E nas redes sociais, acho que é asn.rocks ou ASN.
A Adriana também já foi muito citada aqui, como eu falei. Estamos esperando que em breve ela apareça por aqui. Então, agora é a hora do jabá, Theo. Convide as pessoas para as suas redes sociais, para o seu projeto Tell Me Why, né? Você já falou um pouquinho como que funciona. Aliás, você falou como que começou, mas se você quiser falar como que hoje funciona, como que são as lives, agora é hora de chamar para o seu. Boa, legal. Bom, obrigado pelo espaço, primeiramente, Fernanda. Bom, vamos lá. O Tell Me Why, ele é um canal na Twitch, então a gente tá lá na plataforma roxinha. Tô fazendo live todos os dias, das 9 da manhã até umas 11, aprendendo uma linguagem de programação nova, que é o Golang, mas a gente também tem vários projetos que a gente desenvolve junto com a comunidade. Então vai começar um projeto novo agora, dia 31, não sei se o podcast vai sair a tempo, mas dia 31 de julho a gente começa um novo projeto que é coletar dados de partidas de Dota 2, que é um videogame, né? E a gente vai tentar fazer as predições do maior campeonato de esportes eletrônicos do mundo, que chama The International. Bom, as lives são todas abertas, você consegue ir lá e participar ao vivo, não precisa pagar nada, não precisa se registrar em nenhum lead, é só ir lá e assistir, abre o navegador e assiste, é super tranquilo. Vale dizer que a gente, Tell Me Why, é a primeira e acredito que única parceira do Databricks no Brasil no programa University Alliance. Então, somos aí parceiros Databricks hoje, carregamos aí a marca do Databricks também nas nossas lives, aonde todo o nosso Data Lake é construído no Databricks. Então, você também tem acesso a esse Databricks, a esse Data Lake, caso você seja inscrito no nosso canal lá na Twitch. Então, é algo que a gente faz do coração, algo que a gente faz aí para difundir conhecimento mesmo. Você vai encontrar de tudo. A gente sempre tenta levar a questão de é, ciclo analítico do começo ao fim, então a gente sempre vai mexer com engenharia, ciência e análise de dados. E é isso, então fiquem à vontade aí para participar, que é muito legal, é muito divertido, a gente conta bastante piada, a gente se diverte bastante lá ao vivo. E acho que é isso, falei demais até. Não, tá ótimo. É hora de fazer a sua propaganda, é isso mesmo. E para quem está só ouvindo, o link para participar desse projeto do TEL, como os outros citados, vão estar todos aqui embaixo na descrição. Então, você clicando aqui, você encontra o canal dele e onde o acompanhar. Então é isso, Theo. Por aqui a gente se encerra. Eu agradeço muito a sua participação. Eu gostei muito dessa visão que você trouxe, né? Como eu falei, você tem essa visão de ensinador, né? De professor, mostrando ali o dia a dia, mostrando essa questão corporativa, o que que as empresas pedem. Então, eu achei muito legal o que você falou. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Fernanda, muito obrigado pelo convite e parabéns demais também pela iniciativa aí, muito legal. Ah, muito obrigada. Então é isso, gente. Tchauzinho e até a próxima.